Olá pessoal, sejam bem-vindos, Professor Dias na área para mais uma aula de Física do tópico Cinemática Vetorial. E a nossa aula de hoje, vetores, a parte conceitual e a nossa aula de parte 1. Vamos para a nossa aula. Pessoal, vamos agora compreender o conceito de vetor. Então, é um segmento de reta orientado. Ah, professor, como assim? Pessoal, nós sabemos que a reta ela é infinita. Quando nós delimitamos em uma parte apenas, é um segmento de reta, orientado porque nós temos uma seta indicando o sentido desse vetor. Como é que nós representamos a grandeza física? Nós vamos colocar uma letra e uma setinha em cima indicando que aqui é uma representação de uma grandeza vetorial. Então, como nós delimitamos a reta, nós sabemos que tem um início e um fim. E este fim nós chamamos de extremidade. E o início nós chamamos de origem. Ah, professor, então é importante destacarmos que a grandeza física vetorial é representada pela letra e a setinha acima. Tudo bem? Vamos agora compreender um pouco mais. Pessoal, nosso tópico 2 agora é a grandeza física vetorial. Nós sabemos que o vetor representa uma grandeza física. Então, vamos entender o que ele representa. Então, primeiramente, nós temos que compreender que ele caracteriza um módulo, também chamado de intensidade, direção e sentido. Então, uma grandeza física vetorial só é bem caracterizada com essas três características: módulo, direção e sentido. Tudo bem? Quais são essas grandezas, professor? Vetoriais. Nós temos aqui os exemplos: velocidade, aceleração, forças, aqui inclui todos os tipos de forças, campos, os três tipos de campos, impulso, quantidade de movimento, também chamado de momento linear, torque, também chamado de binário, deslocamento e posição. Então, são apenas 9 grandezas vetoriais. Está aqui o rol dessas grandezas. Tudo bem? Vamos agora compreender um pouco mais. Pessoal, nós temos agora a caracterização de uma grandeza vetorial sendo representada no vetor ou um segmento de reta orientado. Então, nós temos aqui que a primeira característica, que é a direção, é a posição ocupada pelo vetor. Nós temos três direções, pessoal: deitado, que também é chamado de horizontal, em pé, vertical, inclinado, diagonal. Então, o sentido agora representado pela extremidade do vetor indica o que, professor? A orientação da direção, para onde está indo a direção. Então, nós temos que na direção horizontal nós temos dois sentidos, para a direita e para a esquerda. Na vertical, dois, para cima e para baixo. E agora, na diagonal, nós temos que ter um cuidado. Na diagonal, nós podemos ter para cima e direita, para cima e esquerda, para baixo e direita, para baixo e esquerda. Então, nós temos que ter só esse detalhe que na diagonal coloca-se dois sentidos simultâneos. Tudo bem? E o módulo, pessoal, ou intensidade, que é o tamanho do vetor, da origem até a extremidade. Então, quanto maior o tamanho do vetor, maior o módulo ou intensidade. E como é que nós representamos o módulo ou intensidade? Nós temos duas maneiras. Colocamos a barra do módulo com o vetor representado pela letra e sua setinha, ou retiramos a setinha da letra. E aí, pessoal, nós temos um módulo do vetor, ou intensidade. Tudo bem? Então, temos que ter um detalhe como representar o módulo ou intensidade. Pessoal, vamos então caracterizar as grandezas físicas aqui vetoriais dos três exemplos. Vamos atribuir o seu módulo, direção e sentido. Tudo bem? Então, vamos aqui destacar para a primeira grandeza aqui, representada pelo vetor ou segmento de reta orientado. Então,
Primeiramente, pessoal, vamos colocar a direção. Então, nós temos aqui a direção é horizontal. Então, a direção horizontal. E vamos agora atribuir o sentido dessa direção. Está para a direita. Então, pela extremidade, nós sabemos para onde está indo o sentido, para a direita. E o módulo, pessoal, nós podemos representar de duas formas. Ou nós vamos colocar a letra V sem a seta, ó, então vai ficar V2U, ou nós vamos colocar duas barras, o vetor dentro do módulo e colocar 2U. Então aqui está a caracterização do primeiro exemplo. Direção horizontal, sentido para a direita e o módulo 2U sendo representado de duas formas. Vamos agora para o segundo exemplo. Professor, começando, pessoal, pela direção, a posição que está nosso vetor ou segmento de reta orientado. Então, nós estamos com um vetor na vertical. Então, vamos colocar aqui, direção vertical. E o sentido, professor? O sentido é pela orientação da extremidade. Então, nós temos que é para cima. Para cima. E a intensidade, ou módulo, que é o número e a sua unidade, nós vamos representar sem a seta, a letra 3U, ou nós podemos colocar, pessoal, o vetor dentro do módulo e representar também desta forma, 3U. Tudo bem? Então está aqui a caracterização dessa grandeza física. E o nosso último exemplo é o exemplo 3. Primeiramente, vamos atribuir a direção. Então, a nossa direção aqui é diagonal, está inclinada, diagonal. Agora, vamos indicar o sentido, que é a extremidade, para onde está indo a orientação desta direção. Está para cima e direita. Para cima e direita. Tudo bem? E o módulo, vamos representar ou a letra 5U, sem a setinha, ou vamos atribuir colocando na forma de módulo dentro da barra do módulo e apenas colocar desta forma. Tudo bem? Então, pessoal, aqui está a caracterização de uma grandeza vetorial. É necessário atribuir direção, sentido e módulo, senão a compreensão da grandeza física fica incompleta. Tudo bem, pessoal? Agora, se for pedido apenas o módulo ou a intensidade, nós temos aqui essa representação. Bom, vamos agora para o próximo tópico. Pessoal, vamos para um importante detalhe sobre a grandeza escalar. Professor, o que é a grandeza escalar? Não podemos esquecer, é aquela que é caracterizada apenas com módulo ou intensidade. Pessoal, essa grandeza fica entendida apenas com o número e sua unidade. Então, não podemos esquecer, aqui nós temos os exemplos, massa, tempo, energia, temperatura, comprimento, pressão, volume, potência e etc. Pessoal, existe um rol gigantesco de grandezas escalares. Agora, o que diferencia da grandeza escalar da grandeza vetorial é que ela não precisa ser atribuída uma direção e um sentido, ou seja, não precisa atribuir um vetor. Então, a nossa massa basta apenas atribuirmos um número e a sua unidade. O tempo igualmente e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, não podemos esquecer esse detalhe. Pessoal, vamos agora para um exemplo que pede para marcar as grandezas físicas vetoriais. Professor, como eu vou entender quais são as vetoriais e quais são as escalares? Lembrando que as vetoriais são apenas 9. É claro que dentro
Das forças existem várias forças. Dentro do campo existem 3 campos, mas você memoriza 9. E o restante, que não for vetorial, é escalar. Tudo bem? Então, vamos aqui compreender primeiro. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Campo é uma grandeza. Então, vamos marcar aqui campo elétrico. Carga elétrica não está no rol das 9 grandezas vetoriais. Campo magnético está, é um tipo de campo. Potencial elétrico não está no rol, então é uma grandeza escalar. Trabalho também não está no rol, inclusive trabalho é sinônimo de energia. Potência também não está no rol das vetoriais. Momento linear, sim, é a mesma coisa que quantidade de movimento. Então está aqui. Força, sim. Então aqui nós temos força. Energia mecânica é uma grandeza escalar. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Então aqui nós temos alguns detalhes importantes, pessoal. Empuxo é uma força exercida por fluidos. Então é uma modalidade de força. Então é uma grandeza vetorial. Pressão não, pressão é uma grandeza escalar. Densidade também. Cuidado aqui, peso é uma força. Ah, não confunda peso com massa. Então aqui nós temos alguns detalhes importantes, tudo bem? Alguns nomes que mudam, empuxo é um tipo de força, momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento. Então é só ter um cuidado com as grandezas vetoriais, tudo bem? As grandezas escalares estão aqui, né, algumas delas, carga elétrica, potencial, e assim você compreende um pouco mais, tá bom? A diferença é que a vetorial precisa, além do módulo, direção e sentido. A escalar apenas um módulo. Pessoal, vamos agora para o terceiro tópico, vetores idênticos. Ah, professor, o que será um vetor igual ao outro? Eles têm que ter, pessoal, a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Ah, então vamos aqui para o exemplo 1. O vetor A está na direção horizontal com sentido para a direita. O vetor B também na direção horizontal com sentido para a direita. E o módulo, pessoal, o que é o módulo? É o tamanho do vetor, da origem até a extremidade. Também é igual, observe aqui. Então, nós podemos afirmar no exemplo 1 que o vetor A é igual, de forma vetorial, ao vetor B. Ah, professor. Então, aqui nós temos a representação que são vetores idênticos. No exemplo 2, também temos o vetor A vertical, com sentido para cima, e o vetor B, direção vertical, sentido para cima. O tamanho também é idêntico, da origem até a extremidade. Então, no exemplo 2, também o vetor A é igual ao vetor B. Pessoal, então, nos dois primeiros exemplos, nós podemos destacar que eles são vetores idênticos ou vetores iguais. Professor, se mudar alguma das características, não são idênticos. Tudo bem? São diferentes. Vamos ver agora no exemplo 3. Observe que o vetor A está na direção vertical, sentido para cima. O vetor B, direção vertical, sentido para cima. Mas o tamanho, o módulo ou intensidade do A é maior do que do B. Então, vamos colocar que o vetor A é diferente do vetor B. Ah, professor, apenas por mudou o módulo, exatamente. Se uma das 3 caracterizações do vetor mudar, nós podemos afirmar que são diferentes. No exemplo 4, nós já temos aqui que o vetor A está na vertical, direção vertical, sentido para cima, e o vetor B, direção horizontal, sentido para a direita. Já são diferentes, mas tem algo que eles são idênticos. O módulo, observe aqui que o módulo são 3 casas aqui, 3 casas também no B. Então vamos colocar que o vetor A
é diferente do vetor B. Mas, pessoal, tem algo que eles são idênticos, é apenas o módulo. Então, como é que nós podemos representar que em módulo eles são iguais? Então, nós podemos colocar que em módulo o vetor A é igual ao vetor B. A representação anterior que nós vimos. Ou tirar a setinha da letra. O A é igual ao B. Então, aqui nós temos a caracterização que eles são idênticos apenas em módulo. Tudo bem? E em cima está na forma vetor. Então, aqui está na forma vetorial e em cima está na forma módulo, apenas em número. Pessoal, vamos para o tópico 4, vetores opostos. O que são vetores opostos? Eles possuem a mesma direção e sentido, mas o sentido é contrário. Ah, professor, então não são idênticos. Não. Mas como é que nós vamos representar esta forma? Então, aqui nós temos que o vetor A é diferente do vetor B. Nós sabemos que não são idênticos. Tudo bem? Mas nós temos aqui um detalhe importante. Nessa forma de representação, nós temos uma observação. Vamos aqui entender o seguinte, eles têm o mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção, só que apenas o sentido é contrário. Vamos representar quem está para cima aqui, em direita, positivo, quem está para baixo, esquerda, negativo. Tudo bem? Assim como quem está para a direita, positivo, esquerda, negativo. Como numa representação gráfica. Então, nós vamos colocar que o vetor A ele é igual ao vetor B, só que ele é igual em direção e módulo, apenas difere o sentido, apenas é diferente em sentido. Então, não vamos atribuir um sinal negativo para o B, que está para baixo. Tudo bem? Então, aqui está uma observação que esta representação indica que o módulo é igual, direção também, apenas o sentido é contrário. A mesma coisa no exemplo abaixo. Nós temos que eles têm sentidos opostos, direções iguais e mesmo módulo. Então, vamos colocar aqui que o vetor A é diferente do vetor B. Agora, temos que mencionar que eles são iguais em duas situações, apenas diferem em sentido. Como representar essa forma? Nós colocamos que eles são iguais, o A está para a direita, então será o positivo, e o B negativo, pois está para a esquerda. Ah, professor, então aqui está a observação dessa representação. Professor, isso aqui nós observamos, pessoal, numa aplicação na terceira lei de Newton. Professor, o que significa a terceira lei de Newton? Vamos colocar aqui uma observação. Então, aqui um obs. A terceira lei de Newton, ela é representada desta forma aqui, pessoal. Terceira lei de Newton, ação e reação. Toda ação de uma força tem uma reação de outra força. E a representação é esta aqui, pessoal, ó, que as forças são iguais em módulo, intensidade e direção e apenas se diferem em sentido. Então, aqui está o negativo. Então, aqui vamos supor que é a força da ação e aqui a força da reação. Tudo bem, pessoal? Não tem força negativa. Aqui está apenas indicando o sentido contrário. Então, pessoal, aqui está a grande aplicação dos vetores opostos, a terceira lei de Newton, tá certo? Pessoal, espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.